Pet, a empresa já tem 30 anos, já está no mercado de calcário. O pessoal da Apos lá já está acostumado com calcário da Sinopeia já, né? Já, só eu usei aqui. Vou falar para vocês aqui, quer dizer, vocês já acompanham o técnico da Emater aqui, eu já ensino vocês a fazer da maneira correta. Mas muitos produtores hoje estão deixando de fazer análise de solo, às vezes só por necessidade de um financiamento do banco, alguma coisa. E vou mostrar para vocês aqui os resultados de não fazer uma análise de solo, o que é o prejuízo que vocês podem estar acontecendo. Então aqui é o esquema de como o procedimento, de como coletar análise de solo. Eu não vou aprofundar nisso aqui, senão o tempo não dá. Tem uns folhetinhos da Solupert aqui, a hora que terminar aqui, vocês estiverem passando por aqui e pegar, pode ficar à vontade que tem a explicação no folder como que faz as coletas da análise de solo. Sobre a análise de solo, a importância da análise de solo está em cima disso aqui. Você tem que manter o pH do solo nessa faixa ideal que é de 6 a 6,5, que é o pH. E sem análise de solo você não tem como saber qual que é o pH lá do solo. Então, por que tem que estar nessa faixa de 6 a 6,5? O alumínio, que é tóxico, a menor concentração dele no solo é nessa faixa de 6 a 6,5. E a disponibilidade dos outros nutrientes que a planta precisa, nitrogênio, fósforo, todos eles, a maior disponibilidade que tem para a planta é nessa faixa de 6 a 6,5. Então, por isso, vocês têm que fazer a análise de solo para saber o pH e poder corrigir, usar o calcário para corrigir. E quem não faz a análise de solo e não sabe o pH, está perdendo dinheiro aqui, ó. Onde que está perdendo dinheiro? Imagina numa situação, num solo, que o pH está com 4,5, olha o que é o aproveitamento em porcentagem dos nutrientes que vocês colocam lá. Você aproveita 26% da adubação, se tiver com pH de 4,5. Então não vai falando em custo de adubação aí, na média de R$2.000 um hectare, você está jogando R$1.400, você está jogando fora. A planta não está absorvendo e você vai perder essa adubação. Desses 1.400 você paga transporte, você paga o calcário, paga esparramação, você paga tudo. Então, faça uma análise de solo para saber qual que é o pH que está lá, para não correr esse risco de estar jogando dinheiro fora. Se levar para aquela faixa ideal que eu falei, o aproveitamento pode passar até de 94%. Esse estudo foi feito aqui pela Embrapa em 1980 e não existia as fontes de adubo que tem hoje, com molécula protegida, esse monte de coisa. Então pode ser que esse aproveitamento seja muito maior do que 94%. Então fica aqui. O calcário vai fazer isso aqui, ele vai corrigir o pH, vai levar para aquela faixa. É a fonte mais barata que tem de cálcio e magnésio, não existe outro produto que tenha cálcio e magnésio no custo que é um calcário, que é o mais barato que existe. Vai corrigir a acidez, pH, alumínio e vai melhorar isso aqui, ó, a eficiência na adubação. Melhorou a eficiência na adubação, o que vai acontecer? A planta vai alimentar, ela alimentando, ela produz. Aqui basicamente sobre a parte técnica de calcário seria isso. Eu vou falar para vocês sobre calcário agora. Aqui cada bancada dessa aqui é um tipo de calcário. Ali tá aquela maquetezinha ali, ó. Essa parte mais alta aqui é essa rocha do cantinho de cal. Essa primeira aqui. À medida que você vai descendo aqui, é como se você estivesse pulando para aquela de lá. O que significa isso aqui? Quanto mais alto, mais magnésio. À medida que eu vou descendo, eu vou diminuindo o teor de magnésio. Quanto mais magnésio tem na rocha, mais dura ela é. Mais difícil de produzir. O que isso significa? O calcário calcítico, que é esse de baixo aqui, ó. A hora que eu coloco ele no moinho, ele dá uma produção de 20 até 25 toneladas por hora. Enquanto que um dolomítico com magnésio mais alto, que esse primeiro aqui, que dá de 16 até 20% de magnésio, ele dá de 10 a 12 toneladas por hora. Então o calcítico ele custa a metade do preço de um dolomítico com magnésio alto. Então quando vocês for comprar calcário, tiver uma diferença muito grande de uma empresa para outra, fiquem atentos, fiquem veaco, que vocês podem estar comprando calcário com nada de magnésio, calcítico. Então fiquem atentos nisso. Principalmente, às vezes, o pessoal tem o hábito também de comprar calcário de motorista. Motorista vende a transporte, ele não fabrica nem 1 quilo de calcário. E às vezes ele pode ir lá, põe o preço de um calcário de um valor alto,
que é o valor do calcário com magnésio mais alto, e chega lá e compra um calcário calcítico. Infelizmente, apenas 1% dos produtores rurais faz análise de calcário. Então, infelizmente, pode estar comprando gato por lebre. Então, fique atento nessa informação também. E o ideal é que compre calcário antes do mês de agosto. Por quê? O pico da safra de calcário é a partir de agosto, setembro e outubro. Então, quando vocês compram calcário nesse período, vocês vão pagar de 10 a 15 reais mais caro no transporte. Então, tenta antecipar as compras antes do período de agosto. Isso é disponibilidade de transporte, é caminhão. Então, fica a dica. Aqui é a produção do calcário do solo fértil, cada bancada, cada lugar desse aqui eu ponho um tipo de rocha, de acordo com o que foi analisado de cada bancada. Essa tabelinha aqui é a tabelinha uma tela do computador que controla essa parte de produção, é totalmente controlada pelo computador. E nessa tabelinha aqui, ó, eu informo qual o teor da análise de cada rocha, que é essa tabelinha aqui. Ó. Nessas duas bancadas eu coloquei esse teor de magnésio, nesse aqui eu coloquei esse, e nessas duas aqui eu coloquei com 18% de magnésio. Aí eu informei o tipo de calcário que eu quero produzir, o computador calcula o tempo da mistura. Tá vendo que tá verde aqui, tá amarelo? A hora que esse tempo aqui zerar, ele desliga e liga de cá. Então a mistura é feita tudo pelo computador. Então é muito bem controlado, não tem perigo nenhum você comprar um produto da Solo Fértil com uma especificação e vir outra, porque é controlado pelo computador, não é na mão do homem. Então é uma garantia que a gente dá lá de produto. Aqui é a parte dos moinhos, cada um aqui é um moinho. Aqui é a tela do computador que controla isso aqui. E uma coisa que acontecia muito também, já fez um investimento muito alto lá, investimento de 5 reais, altíssimo, né? E resolveu um pepino. Imã de geladeira. Para que a gente fez isso aqui? Aqui é os tipos de calcário que a gente tem, e a gente identificou cada um deles por uma cor. O que a gente faz? Lá no galpão de estocagem, que esses aqui, ó, a gente identifica, por exemplo, o dolomítico C, a plaquinha azul lá no barracão. A hora que o caminhão chega lá na empresa para carregar, que chega na balança, se ele vai carregar o dolomítico C, essa plaquinha é pregada na porta dele. A foto aqui, ó, mostra aqui a plaquinha do dolomítico B, aqui pregada na porta do caminhão. Prega na porta do caminhão. A hora que ele chega para carregar aqui, ó, ele sempre encosta de ré com o lado do motorista virado para a máquina. Para quê? Para o operador da máquina enxergar a cor da plaquinha e saber se ele está no local certo de carregamento. Então é um investimento alto que a gente fez para resolver esse problema. O que era o problema? Sem isso aqui, o motorista chegava lá, o calcítico, por exemplo, que carrega muito pouco, normalmente não tem fila, não tem movimento nenhum dele. O motorista chegava lá, queria dar 2, 3 viagens num dia, ia lá e furava a fila, carregava o produto errado. Então, a gente tem esse controle de produção, tudo automatizado. Chegava lá na hora de carregar, que era, como dizer, era o mais fácil, carregava errado por falta desse investimento. Então resolvemos um problema. Está acontecendo com a gente lá, com vários produtores já. Todo ano estão pedindo um pouco mais de calcário, por quê? Porque se fosse só com a gente, fala assim, não, você pode ter errado na hora de tirar a amostra. É um ponto. Às vezes eu tô imaginando isso por causa da seca, não deu tempo do calcário fazer reação. Às vezes a dose que jogou de calcário foi pouca. Teria que analisar caso a caso. Normalmente o calcário do solo fértil, quando você faz a análise, o cálculo, faz a análise certinho, faz o cálculo, um VI de 60% a 70%, normalmente é de um ano sim, um ano não, ou às vezes fica até 2 anos sem usar calcário. É o normal. O calcário do solo fértil é assim. Mas teria que estudar. A gente está usando mais a solo fértil. Teria que estudar o caso lá. Por exemplo, não é uma pergunta tão assim, tem essas pedras aí, as pedras que são calcário. Essas pedras tem, às vezes vai ter perigo de acabar, aí quando acaba vocês mudam de lugar? Da solo fértil, tudo que você está vendo aqui é calcário. Da solo fértil dá só para mais 700 anos. Aí daqui 700 anos eu tenho que arrumar outro serviço. Vai acabar. Vou passar para ele ali, gente, senão não dá tempo dele fazer a explicação dele, a parte do adubo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar depois. Muito obrigado. Bom, boa tarde então, boa tarde gente, boa tarde. Meu nome é Sandro, tá? Eu sou de Alfenas, né? Sou engenheiro agrônomo, formado aqui na UFA, né? Na antiga ESAF, né?
E a gente trabalha com a empresa Café Brasil, que é uma empresa que trabalha basicamente com nutrição foliar, ou de solo, macronutrientes de cultura do café, basicamente, tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre o nosso portfólio de produto, né? E como ele falou, a conversa tem que ser rápida por causa do tempo, mas a gente está à disposição aqui ou depois, fora do horário, para a gente conversar sobre mais sobre nossa linha, tá? O Café Brasil é uma empresa que já está no mercado aí há mais de 18 anos no mercado. Eu sou basicamente com a linha de foliar, que é o Vista Café. Eu acredito que a maioria, ou quem é cafeicultor, que já conheceu o produto, ou já usou o produto, né? A novidade que nós temos hoje no Vista Café é o lançamento do ano passado de uma nova formulação do Vista Café, que é o Vista Café nova geração. Esse Vista Café aqui, para quem utilizou ele no início, ele acompanhava com ele um pacote de cal, né? O pessoal que usou deve ter visto aí. E hoje, basicamente, se tem esse produto hoje, basicamente sem a cal. É um produto pronto, assimilável, ele pode ser aplicado diretamente no tanque pulverizador. Que mudou-se a fonte de cobre, tá? Mas é o sulfato de cobre, hoje é o sulfato cúbico amoniacal, uma outra fonte de cobre. Em reação com a água, forma o hidróxido de cobre no tanque ou no tambor, no caso que for, tá? Ele tem a mesma característica do produto original, que é controle, esse 10% de cobre, né? Que é o controle preventivo de cercose, ferrugem, algumas doenças, e também é nutricional, tá? Então, o Vista Café novo tem a mesma característica desse anterior. A diferença é que não tem a cal, por isso reduziu-se o pH para 5, 5,2, e ele hoje é compatível com a grande maioria dos inseticidas fungicidas do mercado, tá? Na família do Vista tem também uma linha de nutrição, que é o Vista Café Nutrição, que é um pacote de 3 kg. Esse material ele tem apenas 1% de cobre, 3 kg por hectare, né? E no caso ele não tem o controle preventivo de alguns fungicidas ou bactericidas, né? Mas tem sim a parte nutricional, tá? Também não vai a cal, tá ok? Como é que a gente vai saber qual ano que não tem cal, qual que não tem? Porque eu não corro o risco de chegar a comprar numa cooperativa e chegar lá, por exemplo... Não, você vai pegar, a embalagem é diferente, tá? Essa embalagem é a embalagem do Vista Novo, Vista Café nova geração, tá? Então, mas todo o cooperativo só já tá orientado que vai continuar no mercado esse Vista Café. Não, assim, às vezes entrega aquilo e fala, não, você não precisa cal mais, entendeu? Tá, mas aí é o Vista Café NG, nova geração. Aí realmente o pessoal do cooperativo já está orientado. Vocês são de onde? São Gonçalo também. São Gonçalo, já são orientados a ter lá, acho que é o Coopervas que atende a gente lá, né? Gente, algum pergunta sobre Vista, tranquilo? Pode ir embora? Vamos lá. Outra linha que a empresa trabalha é a linha de solo, a linha de fornecimento de boro e zinco e magnésio via solo. Na parte do boro solo, nós temos o boro solo 10, que é uma fonte de boro via ulexita, tá? Temos também esse boro com óxido de zinco, o boro 66, para correção de zinco e boro via solo, tá? E temos também a linha de solumag, que é uma correção de magnésio e boro via solo. Produtos que são farelados ou granulados para aplicação, tá? É uma opção que vocês têm de corrigir esses elementos via solo. Quando a análise foliar não é suficiente para isso. Quando a adubação foliar não é suficiente para isso. Tranquilo? Eu não vou dar em detalhe como é que ele reage, o lexita, a formação do boro e tal, porque é uma coisa mais demorada, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, faça que a gente responde, tá? Outra linha que a empresa trabalha é essa tendência que tem agora no mercado de fazer uma tendência de liberação lenta. O que é isso aqui? É substituir aquelas 3 ou 4 balsões que vocês fazem normalmente no café por apenas uma aplicação. Isso é uma tecnologia que já vem sendo usada em outros países há 15, 20 anos, algum tempo atrás, e está no Brasil aí há coisa de 6 a 7 anos no Brasil. A empresa que o Brasil está com esse material aqui basicamente há 6 anos no mercado. Basicamente a ideia desse material, o que é isso aqui? É fazer uma proteção na ureia para você evitar essa perda de nitrogênio, ou volatilizar, ou evaporar, ou infiltrar no solo com lixiviação. Então você faz uma proteção, faz uma barreira nessa ureia para evitar essa perda do nitrogênio, tá? Isso é feito no caso dos ciclos, tá? Com uma injeção de carbono na cadeia desse material, e essa reação com matéria orgânica do solo. Esse carbono, a matéria orgânica alimenta desse carbono e libera nitrogênio para a planta, um carbono reativo. Então basicamente esse material é o que está sendo utilizado. Esse material ciclos aqui, o que acontece? Você tem dele para as 3 etapas da cafeicultura. Até alguém que mexe com viveiro de café aqui, não viveirista não? Não tem ninguém não, né? Existe o ciclo substrato, que é o material utilizado para viveiro, que substitui o super simples e o cloreto, tá? Faz a mistura desse material aqui,
no substrato bastante de mudas, né? Depois você tem aí para plantio, que é o ciclo de NS, você faz o plantio da sua lavoura, do seu café, e na coveta ou pós-plantio com matágua, você usa 20 a 25 gramas desse material aqui e substitui aquelas 4 ou 5 adubações pós-plantio com nitrogênio. É uma adubação de liberação lenta, também de maneiras e no plantio. E para a lavoura adulta que a gente faz de NK, tá? Porque eu falo muito nesse material aqui, desse material, o que é? Em relação ao convencional. O convencional você vai fazer adubação, você pode ter um ano chuvoso, como teve agora, de repente você não consegue adubar, ou então muito seco, como foi 2 anos atrás. Você, às vezes você não consegue fazer 2 ou 3 adubações normais da sua lavoura, né? Se você faz esse material nosso aqui, pode estar um dia como hoje, pode estar um sol, pode estar chovendo, a adubação pode ser feita. Que não existe a perda dessa ureia. Tá? Eu falo muito que é o seguinte, a adubação com ciclos é como se você fosse todo dia na tua lavoura, você estudasse por todo dia um pouquinho de adubo essa lavoura tua. Né? Você vai, aduba hoje, aduba amanhã, você fez a adubação, esse adubo fica para a ponta ali em torno de 160 dias, 150 dias disponível para a planta. Então a planta ela tem um adubo diariamente para a sua alimentação. Com isso, o que acontece? Ela cresce mais, desenvolve mais e existe uma tendência de ter uma produção maior em relação a isso. Tá? Ela tem uma... mais é um construtor. Ela pode ser aplicada tanto manual como mecanizada. Aqui tem uma foto mostrando isso na lavoura nova, né? Lavoura aqui de primeiro ano com ciclos, né? Ela pode ser a aplicação dela. Geralmente a gente indica a aplicação dela geralmente em novembro, tá? Como eu falei, ela tem um residual em tempo de 160 dias. Faz uma aplicação nessa época. Quanto às formulações, você tem aí, hoje estamos com 10, 12 formulações no mercado, com fósforo, potássio, nitrogênio, tá? Para atender o que a sua lavoura necessita. Como é que é feita a recomendação desse material aqui? A gente trabalha com a recomendação do Procafé. O que eles orientam a gente? Usar de 8 a 10 kg de N por saco por hectare. Então, existe uma redução nessa dosagem quando se trabalha com ciclos. Reduz 40% essa dosagem. Então, exemplo, você tem uma área que recomenda se fazer 300 kg de N por hectare de adubo convencional. Qualquer um deles, né? Ah, vou usar o ciclo. Você vai usar então, ao invés de 300, você vai usar 180 kg de N por hectare. Tá? Seria 60%, tá ok? Então a recomendação dele é em função do que? Da carga pendente que tem de estado da produzir na lavoura no próximo ano, em função da análise de solo para avaliar o teor de potássio. Tá ok? Bom, aqui uma relação à produtividade, grande produtividade. Bom, gente, rapidamente sobre por causa do tempo, sobre o ciclo, seria isso que eu teria que falar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse material, alguma dúvida? Alguém já usou aqui, já conhece? Vocês são de onde aqui? Vocês são da região que vocês são? Tudo de São Gonçalo? Já conhece? Ah, tá. Então tá bom. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que quer saber a mais? Tranquilo? Se jogar o ciclo lá, quantos dias ele pode ficar lá sem chuva? Pode ficar um mês, pode ficar o tempo que for, não tem nenhum problema, porque você não tem a perda desse nitrogênio, tá? Outra coisa importante, a gente aproveitando que ele perguntou aqui. Quando você faz a ação do ciclo, você tem uma fonte de nitrogênio que ele tem uma reação de imediato. Geralmente a fonte que a gente usa que é sulfato de amônio, tá? Quando você aplica o ciclo, você tem uma fonte imediata de liberação que é o sulfato de amônio e depois ocorre uma reação química com matéria orgânica do solo. Isso demora em média 10 dias, reage a matéria orgânica e vai liberando o nitrogênio lentamente para a planta. Ele libera para a planta o nitrogênio através dessa reação com o solo. Então você pode aplicar ele, vamos aplicar ele hoje, fica 15 dias, 20 dias sem chover. Não tem problema, você não está perdendo nitrogênio no solo. Tá, e outra coisa, já começa a reagir, porque quando a gente vai aplicar esse material aqui em novembro, já tem uma umidade no solo, né? Então essa pouco mais no solo que tem com a matéria orgânica, já acontece uma reação química e já começa a liberar o nitrogênio para a planta já, mesmo no tempo de sol, não estando chovendo naquele momento. Mesmo que seja uma lavoura assim que pega bastante insolação, ele pode ficar ali no sol? Pode, nenhum problema. Essa é um dos benefícios desse material, né? Dessa proteção que se faz na molécula da ureia. Esse é um dos benefícios. Tá ok? Tranquilo? Se alguém quiser pegar algum folheto aqui, temos aqui o material, viu, gente? Se pegar o adubo, a gente vai estar lá no stand também na barraca, lá, à disposição. Tá bom? Obrigado a vocês, viu? Obrigado.